Olá, gente. Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Vamos trabalhar hoje concordância nominal. Sim, vamos dar continuidade, tá? A matéria que nós já estamos estudando. Só que hoje nós vamos pegar alguns casos especiais, ok? Precisamos lembrar que a concordância nominal é justamente a adaptação dos determinantes à palavra que eles estão acompanhando, né? No caso, o determinante acompanhando o seu substantivo, tá? Então, eles precisam estar em concordância, né? Mas em concordância, professor, em quê? Deixa eu te lembrar. Em gênero e em número, ok? Singular, plural, né? Feminino, masculino, tá bom? Então vamos lá, tem alguns casos bem interessantes hoje para a gente ver. Prepara o seu material, prepara o seu caderno, né? Deixa tudo aí a postos. O livro, você pode acompanhar também essa matéria aí pelo seu livro, pelo caderno 3. Nós estamos nele, não é isso? Deixa eu preparar aqui também. E vamos lá. Vamos então para o que nós temos hoje aqui. Olha só. Concordância nominal 2, né? Existem algumas palavrinhas, e eu coloquei inclusive essas palavrinhas em destaque, tá? Para você percebê-las aí, ó. Obrigado, incluso e anexo. Essas palavras são adjetivos, ok? E por esta razão, elas variam, tá? Elas sofrem aí suas devidas flexões, adaptações, né? Concordando, então, com o quê? Com o substantivo a que elas se referem, ok? Então, olha só. Segundo a nossa gramática, né? O homem, ao agradecer, ele deve dizer obrigado, tá? Obrigado. Homem, né? O masculino deve dizer aqui, ó. Obrigado, ok? A mulher, ao agradecer, deve dizer obrigada, tá? Olha só. Então, se você tinha dúvida quanto a isso, tá aí, ó. Segundo a gramática tradicional e a norma culta da língua portuguesa, ok? A mulher, ao agradecer, deve dizer obrigada, tá bom? Então, não esqueça, ó, obrigada pelo carinho, a menina aí agradecendo, vamos imaginar que seja, né? E aqui, obrigado, Deus, por me abençoar muito mais do que eu mereço, como se fosse aí o masculino falando, ok? Então precisamos ficar atento quando a voz é feminina, quando a voz é masculina, para a gente poder se utilizar então da palavra adequadamente, obedecendo a regra, né? E realizando assim a concordância nominal, tá certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Anota aí, tá? Não deixa de fazer as anotações, não. Olha só. A flexão, essa adequação aí que vai acontecer com a palavra, ela é feita de acordo com a pessoa que agradece, como eu falei, né? O feminino ou o masculino. E não de acordo com a pessoa que é agradecida, tá? Independentemente de agradecer a um homem ou a uma mulher, o correto é o quê? Se é o homem quem está agradecendo, ele fala obrigado. Se é a mulher que está agradecendo, ela diz obrigada, ok? Não existe assim, mas qual é o certo? Não é, os dois estão certos, tá? Vai depender de quem fala, então, ok? O gênero aí que está falando, tá? Muito bem. Os termos, presta atenção. Anexo, obrigado, incluso, próprio, vão concordar, então, com o substantivo, ok? Presta atenção aqui nos exemplos que eu trouxe. Seria interessante que você escrevesse essas frases no seu caderno e sublinha também, né? Como eu coloquei aqui, tá? Olha só. Vamos imaginar essa oração aqui. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. Então vamos lá. O que está anexo à pasta, né? O relatório. Então veja bem, o relatório está no masculino singular, correto? Então a palavra anexo também fica no masculino singular, tá?
Não existe, segue anexa porque você está vendo a pasta aqui, pode causar essa confusão, mas não é feminino não. Por que masculino? Porque o que é que você está anexando à pasta? É o relatório que está ali em anexo, entendeu? Então, por ser masculino, a palavra aqui também fica no masculino. Tá certo, gente? Então, ó, olha aqui, ó, olha a ligação, tá vendo? Anexo relacionado ao o relatório, tá? Muito bem. Presta atenção nessa outra aqui. Seguem, ó, os poemas, repara. Está no masculino plural, correto? Então, quer dizer que anexo também vai ficar no masculino plural. Então, seguem anexos os poemas, ok? Os poemas. Então, concorda aí o adjetivo com o substantivo, tá? Observe aqui, ó, poemas, substantivo, os, artigo, né, definido. Lembrando que artigo é um determinante, porque ele acompanha o substantivo, ok? E anexos aqui está no masculino plural, tudo bem? Faz a anotação aí, tá legal? Vamos lá, vamos para a próxima. Inclusive, ó, reparou aqui que o verbo também tem que estar no plural, né? Tem que estar aí concordando, a sua desinência muda, tá? Ele precisa também ser flexionado, já que estamos aí falando se referindo então à terceira pessoa do plural, né? Os poemas, eles, né? Muito bem. Próximo. As cópias vieram anexas ao contrato. Vamos pensar nessa aqui. Se eu faço a pergunta, o que vieram anexas ao contrato? Ou, o que está anexado ao contrato? Professora, as cópias. Então, reparou? As cópias estão o quê? Plural, repara, ó, as cópias. Olha o finalzinho, né? Você tem aí o artigo definido acompanhando, funcionando como determinante do substantivo. Cópias é o substantivo, tá? Vieram é o verbo, também está aí devidamente, né, flexionado. E anexas, por quê? Anexas está concordando, ó, com as cópias, né? Feminino plural, ok? Muito bem, então as cópias vieram anexas ao contrato, tá? Outra oração aí para você também anotar e sublinhar as palavras. Então vamos lá, a próxima. A gorjeta está inclusa na conta. Então agora você tem outra palavra, ó, incluso aqui em cima, tá vendo? Coloquei aqui embaixo, ó, inclusa, né? Então a gorjeta, você tem o feminino singular, tá vendo? Inclusa acompanha, né, a palavra a gorjeta, tá? E a última aqui embaixo, ó, com esse termo, né, próprio ou própria, vamos ver como é que vai ficar na oração? Ele, né, masculino, ó, ele próprio fará o pedido ao diretor. Ou ela, agora feminino, ela própria fará o pedido ao diretor, tá? Então é isso, você precisa concordar, né, os adjetivos, as palavras então que acompanham o substantivo, você precisa adequar aí a flexão dessas palavras, dessas classes gramaticais ao substantivo a que se referem, tá legal? Se é singular, singular, se é feminino, feminino, se é masculino, masculino, se é plural, é plural, tá certo? Tranquilo, né, gente? Então vamos ver aqui. Outras palavrinhas também que causam bastante confusão aí na hora de escrever. Olha só. As palavras. Nós temos aqui meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. Tá vendo? Vamos ver o que eles falam sobre ela, sobre a concordância. É o seguinte. A concordância dessas palavras vai depender da classe gramatical a que se referem, né? Lembra que eu falei que tem palavras que, dependendo do contexto, muda a sua classificação, não é?
Então você vai precisar perceber isso na oração, tá? Nós sabemos que ela pode ser um substantivo, um adjetivo ou até um verbo, né? Então, vamos observar isso aí. Quando essas palavras se referem a um substantivo, olha só, elas terão a função de adjetivo, não é? Então, pensa aí comigo. Sem a gente ler aqui, vamos pensar. Você tem uma palavra que é um substantivo. Aliás, você tem uma palavra se referindo a um substantivo, né? Indicando um substantivo. Então, ela está o quê? Caracterizando, né? Se ela está caracterizando, ela funciona como um adjetivo, ok? E aí, ela deve concordar com esse substantivo, tá? Em número e gênero. Olha só, por exemplo, aqui nesse exemplo. Pedi meia porção de batata frita. Então, repara aqui, a palavra meia aqui, né? O que ela significa aqui, ó? Pedir meia porção. É como se fosse o quê? Um numeral, né? É a metade aí de alguma coisa inteira, não é isso? Então, se é um numeral, esse numeral ele deve concordar com o substantivo porção. Se porção é feminino, ó, a porção. Pensa aí comigo. Então, não pode ser meio porção. O ideal, o certo e correto é o quê? Meia porção. Entendeu? Então, é isso. Então, pedi meia porção de batata frita. Olha aí. Tá bom? Então, tem que prestar atenção, ó. Quando é que eu uso meio? Quando é que eu uso meia? Né? Então, vai precisar sempre observar o substantivo que ela acompanha para ela poder se adequar, tá? A ele ou a ela. Correto? Organiza aí a anotação. Observe agora essas aqui, olha só. Os alunos mesmos, repara, não é os alunos mesmo. O pessoal falando, né? Acaba falando rápido, come o S, né? Exclui, não pensa que está se tratando de um substantivo plural, porque se são os alunos, os mesmos, né? Precisa estar no plural e precisa acompanhar aí o substantivo plural. Então, os alunos mesmos produziram um poema visual, ok? Esse pronome aí, ele vai concordar com o substantivo alunos, tá? Que é um masculino e que está o quê? No plural, ok? Tá bom? Aí eu coloquei dentro do quadrinho, ó, você pode fazer o mesmo. Você copia a oração, tá vendo? Você pode circular, você pode sublinhar, enfim. Destaca aí da melhor forma para que você entenda, né? Que essa palavra aqui precisa concordar com o substantivo alunos. E se alunos é o masculino e está no plural, então ela também concorda com o masculino plural, tá? A palavra, gente, ela se adapta, né? Ela é variável, ok? E aí você põe a observação ao lado, ó, tá? Concorda com o substantivo alunos. Belezinha? Vamos lá para a próxima? Observe essa aqui. Bastantes professores assistiram ao sarau dos alunos. Observa. Bastante ou bastantes? Se eu estou me referindo a uma quantidade, ó, professores, os professores, né? Mais de um, então ele vai para o plural, ok? Esse pronome concorda, então, com o substantivo, tá? Obedecendo aí a sua flexão, né? Ok? Então, também, bastantes, você pode circular, sublinhar, mas não deixa de escrever, tá? É importante você ter esse contato aí com a escrita e com a leitura, porque você vai memorizando, você vai se familiarizando, né? Com as palavras e com as classes, com as regrinhas, ok? Nossa língua portuguesa tem muita regra, né? E a gente precisa praticar, tá? Então vamos lá. Carros, olha só a palavra caro. Carros são muito
caros, né? No Brasil. Ah, os carros são muito caros. Caro não, caros. Se eu estou me referindo a carros, o caros, que está caracterizando, né, também deve ficar no plural masculino, tá? Masculino plural. Então, esse adjetivo, caro, ele concorda com o substantivo carros, ok? Então, carros caros, tá? A próxima oração. As passagens ficam mais o quê? Na baixa temporada. As passagens ficam mais baratas, né? Então, também aqui, ó, acompanhando, tá? O feminino plural, a característica também acompanha o substantivo passagens, ok? Então, ficam mais baratas, tá? A próxima. As crianças têm medo de ficar sós. Por quê? É só uma criança, gente? Não. Olha a oração. Mais de uma. As crianças. Então, elas têm, se é plural, o tem recebe esse acento aqui circunflexo, ó, se referindo aí à terceira pessoa do plural, tá? Se fosse singular, não precisaria do acento. Então, esse acento indicativo aí, ó, né, de que está se referindo à terceira pessoa do plural, tá? Então, as crianças têm medo de quê? De ficar sós, ok? É um adjetivo e ele vai concordar com o substantivo que? Crianças, tá? Muito bem. Anota aí para não perder nada, tá bom? E é isso. Se você pensar assim, né? Na regra geral, o adjetivo, as palavras, né, adjetivas, elas devem sempre concordar, né, em gênero e número com o substantivo, né? Se a gente pensar homem bonito, mulher bonita, lógico, né? O óbvio, né, gente? Então, se você segue essa regra, essa linha de pensamento, não vai ficar tão difícil você desenvolver os outros casos, tá? É só prestar atenção. Vamos lá. Se o substantivo, olha só, apresentar-se sem um determinante, como nos exemplos anteriores, o adjetivo, por exemplo, ó, bom, proibido, necessário, permanece invariável, tá? Ou seja, não vai ter alteração, não vai ter mudança, ok? Vamos ver isso aqui, ó. Os termos meio, bastante, muito, caro, barato, só, eles concordam com o substantivo, né? Por exemplo, você está só hoje? Tenho bastantes exames para fazer. Olha aí. Né? O que eu tenho para fazer? Exames. Então, eu tenho bastantes. Entendeu? Não é só, tenho bastante. Não. Ele precisa concordar com o substantivo exames, tá? Esse colchão está muito o quê? Caro. O que está caro? O colchão, ó. Tá no singular, né? Masculino. Tá certo? Olha essa aqui. Quantas horas? É meio-dia e meia, tá? Meia hora é metade do tempo. Aí aqui você usa a palavrinha meia, ok? Tá? Vamos lá? Contudo, se os mesmos termos exercem função de advérbio, e aí você precisa ficar atento, né? O que é o advérbio mesmo, professora? São aquelas palavras que indicam circunstância, de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida. Lembrou? Aqui, ali, perto, cedo, tarde. São palavras indicativos de lugar, né? De circunstâncias, circunstanciais, tá? Então, se esses termos estiverem se relacionando ou exercendo função, na verdade, né, de advérbio, então eles não mudam, eles não alteram, eles ficam invariáveis, ok? Vamos ver isso no exemplo, ó. Ele só quer ir se for hoje, né? Então, esse só aqui, ó, tempo, né? Ele só quer ir se for hoje. Tá indicando a circunstância. Então, você não tem que colocar ele no plural. Ele vai ficar ali só no normalzinho dele, singular, tá? Vamos ver outra. Olha aqui. Eles estão meio tristes.
Ué, o triste está no plural, sim, mas é uma circunstância indicando o quê? O modo como eles estão, né? Então é meio, fica invariável, não muda, tá? Eles estão muito, pouco, mais ou menos, então é meio, né? Meio tristes, tá? Porém, eles ficarão melhores quando souberem, aí, porque a informação continua, tá bom? Outro exemplo, ó. Ah, eles ficaram bastante animados. Por que esse bastante aqui não tá no plural, gente? Como o lá de cima. Repara só. Esse bastante daqui, de cima, tá no plural porque ele acompanha o substantivo exame que está no plural. Então, eu tenho bastantes exames para fazer, né? Agora, olha aqui embaixo. Ele funciona como uma circunstância. Ó. Eles ficaram bastante animados, ou seja, a intensidade, né, dessa animação. Então, intensidade é circunstância, lembra? Então, esse bastante aqui, ele fica invariável, tá? Tudo bem? Deu para entender? A próxima. Você achou que este colchão está caro? Olha só. Caro, né? Indicando aí também a relação com o colchão, que está no singular masculino, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Olha aqui, gente. Presta atenção. As palavras proibido, necessário, permitido e bom. Quando elas são precedidas de artigo, o adjetivo vai concordar em gênero com o substantivo. Então, você tem que prestar atenção aqui no artigo. Por exemplo, a entrada é proibida. Repara, a palavra entrada está acompanhada de artigo a. Então, quer dizer que o proibido vai acompanhar esse a. Por isso fica feminino, tá? A entrada é proibida. Olha de baixo. A apresentação da carteira é o quê? Necessário ou necessária? Repara, a apresentação vem acompanhado do artigo a, feminino. Então, a palavra necessário vai para o feminino. A apresentação da carteira é necessária, tá? A torta está muito o quê? Boa, né? Precisa concordar. Torta é bom? Sim. Então, a torta está muito o quê? Boa, entendeu? Acompanha aí com esse feminino aqui, ó, tá? Com esse determinante aqui. Agora, se o substantivo tiver sentido genérico, né? Aí o adjetivo ele permanece invariável, tá? Por exemplo, é proibido a palavra aqui, proibido. Aqui em cima ficou a entrada é proibida. Olha agora aqui, é proibido fumar. Ele fica genérico, né? Tanto para masculino como para feminino, ok? Não tem artigo, então ele fica no genérico ali. Permanece invariável, tá certo? É proibido fumar. Olha de baixo. Fumar não é bom para a saúde. Viu, ó? Aqui em cima ficou é muito boa, né? Agora aqui, ó, não tem nenhum artigo, né? Então ele também fica no genérico, no sentido genérico, funcionando aí para todos, ok? Fumar não é bom para a saúde, tá? Então é só você ficar atento nas construções, né? Outros casos de concordância nominal, vamos lá. Expressões com o verbo ser, por exemplo, mais um adjetivo. Como é que vai ficar? Lembrando que o verbo ser, tenta conjugar ele, gente, para você lembrar, né? Ele é um verbo irregular, então você tem eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então você tem expressões, por exemplo, ó, é bom, é proibido, é necessário. Esse é aí acentuado, ele é o verbo ser, tá? É a terceira pessoa aí do singular, né? Eu sou, tu és, ele é. Ok? Então não pode esquecer que esse ézinho é um verbo, tá? Geralmente são acompanhados de substantivo e a flexão ou não da forma adjetiva que nelas ocorre depende da presença ou da ausência de um determinante junto ao substantivo. Então vai depender aí
do acompanhante do substantivo, né? Lembra que eu falei lá do artigo? O artigo é um acompanhante, é um determinante. É aquele que está sempre ali junto do substantivo, né? Então vamos observar aqui. Substantivo com determinante. Toda vez que eu falar com determinante, aí você já lembra. Pode ser o artigo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome. Por quê? Porque geralmente são essas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Então não dá mais para esquecer. A gente já vem falando há tanto tempo, né? De adjunto adnominal. Aí a gente falou das classes que acompanham, né? Os adjuntos adnominais são esses determinantes aí exercendo a sua função sintática, tá? Então, olha só. A água da fonte é boa para beber. Então, nós temos aqui, ó, a água. Esse azinho é um determinante porque ele é um artigo definido. A água é o substantivo. Boa aqui é o adjetivo. Está no feminino por quê? Porque justamente ele vem com o seu acompanhante aqui ao lado, feminino, tá? É um substantivo com o artigo determinante. Agora aqui, é proibida a entrada de estranhos. Substantivo com determinante também, ó. A entrada, ok? Então, é proibida, tá? Vamos lá. Então, a gente terminou aí, né, os conceitos. Vamos agora tentar exercer aqui, né, executar aqui essa atividade, só para a gente fechar. Vamos ver se você consegue resolver essa questãozinha. Vamos lá? Olha só. Elas, pontinho, 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 providenciaram os atestados que enviaram, pontinho, 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 as procurações como instrumentos para os devidos fins. E aí, você vai utilizar mesmas, anexos, bastantes, mesmo, anexo, bastante, mesmas. Pensa aí, diante do que a gente falou, diante do que eu expliquei. Ó, elas mesmas, pode ser? Pode, né? Então, aí você vai por eliminação, tá vendo? Então, o que tem mesmo aqui você já pode excluir. Então, pode ser uma dessas três, tá? Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram. E aí? Anexos, anexo, singular ou plural? As procurações. Como instrumentos o quê? Bastantes ou bastante, singular ou plural, para os devidos fins, tá? Então, vamos lá? Vamos verificar se você acertou? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Ó. Letra A, né? Mesmas, anexos, bastantes, ok? Bom, o mesmo, gente, no singular masculino, ele deve concordar com o nome a que se refere. Portanto, o correto é dizer elas mesmas, tá? E aqui, no anexo. O anexo é o que acontece, ó. Neste caso, concorda com atestados, tá vendo? Aqui, providenciar os atestados. Os atestados é que foram anexados, tá? Então, masculino plural. E a última, ó. Bastante deve concordar com instrumentos. Instrumentos bastantes, então também está no masculino plural. Lembrando que bastante somente não varia quando é um advérbio, tá? Por exemplo, eles estudam bastante, então você deixa quietinho lá no singular, tá vendo? Porque é a intensidade, né, do quanto eles estudam. Tá ok, gente? Deu aí pra entender? Espero que sim, tá? Deixa eu só voltar aqui com você para a gente poder se despedir. E se qualquer dúvida, você volta novamente, né? Assiste. Eu sei que são muitos conceitos, né? E às vezes a gente só falando pode ficar cansativo. Mas você tem agora aí o dinamismo de poder parar, pausar o vídeo, né? Fazer as anotações, tá certo? Transforma o seu estudo em algo assim mais dinâmico, né? E que não fique tão cansativo para você, tá? Então é isso, a gente se vê na próxima videoaula, né? E continue estudando, não desanima não, tá bom? Beijinho, fica com Deus, tchau, tchau.